Boa noite, coletiva do técnico Wagner Mancini. Boa noite, Mancini, boa noite a todos. Samir Carvalho, do Portal UOL. Eu queria saber, Mancini, como que foi a sua avaliação para que o Xavier fosse titular hoje. É um jogador que muita gente estava pedindo, a torcida, havia feito 2 jogos que tinha agradado e de repente foi para o banco de reservas para serem testados jogadores que já não haviam dado certo ali no setor. Queria saber como foi sua avaliação, por que você chegou a essa conclusão que ele tinha que ser titular hoje, ele que fez ali a jogada do gol do Corinthians com a cara do Corinthians como você queria. Um abraço. Boa noite, Amir. Não tenha dúvida que a gente sabe aquilo que está acontecendo dentro dos outros clubes, né? E antes da minha chegada, eu vi alguns jogos do Corinthians, vi a entrada do Xavier, fiz um treinamento ontem à tarde, onde eu, no plano tático, fiz a entrada de vários jogadores e quando o Xavier entrou na equipe que seria titular de hoje, ele demonstrou que realmente poderia ser útil nessa função. Então, dentro daquilo que eu fiz no treinamento, só comprovou aquilo que eu já tinha em termos de impressão de fora. Então, por isso eu segui à risca a minha intuição. Achei que era o momento da volta do Xavier e fiquei muito satisfeito com aquilo que ele realizou em campo. Mancini, boa noite. Flávio Ortega, repórter da ESPN. Queria que você falasse o tamanho desse resultado, né? O que ele representa, superando uma expulsão infantil do Bruno Mendes, dificuldades ainda de jogo, de esquema, compactação de linhas, mas o que significa vencer nesse momento? Não só para você que está chegando agora, mas em termos de confiança, anímicos, né, que você tanto bateu na apresentação. Fala um pouco do sentimento que estava no vestiário dos jogadores e até de desabafo depois desse resultado. Obrigado. Mancini, boa noite. Não tenha dúvida que significou muito, né? Porque era uma vitória que nós buscávamos, né? Depois de um início de jogo bom, onde no primeiro tempo a equipe teve mais a posse de bola, incomodou mais o Atlético, já na segunda etapa não. O time acabou afastando demais e deu muito campo na iniciação de jogo do Atlético, então nós temos que corrigir, é óbvio que é o primeiro jogo, serve até como laboratório, análise, para que a gente possa detectar aquilo que tem que ser consertado, né? Mas o fundamental foi vencer, diante de todos os problemas, uma vitória que nos traz paz e que foi extremamente comemorada no vestiário, porque todos nós sabemos o quanto foi difícil, mesmo com um jogador a menos após a expulsão do Bruno Mendes, a equipe foi lá, fez o gol e leva pontos valiosos nessa nossa luta para sair dessa situação desconfortável que nos encontramos. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, Walter fez um grande jogo hoje. E o Cássio não vive lá um grande momento tecnicamente falando. Você cogita a possibilidade, pensa em dar uma sequência para o Walter já como titular neste fim de semana? Muito obrigado. Boa noite. Olha, o Walter fez um belo jogo, realmente, na minha opinião, foi o melhor em campo disparado, né, em todos os sentidos, pela liderança, pelas boas defesas. É tudo muito cedo ainda, é tudo muito novo. Nós temos que analisar todas as possibilidades. O Cássio também é um grande goleiro. Felizmente nós temos 2 ou até 4 bons goleiros que no momento em que for necessário a troca ou a entrada de um jogador que não vinha jogando com maior insistência, nós vamos ter, né? Eu acho que isso mostra a qualidade do elenco. Se não só do Walter, mas se algum outro atleta hoje teve um desempenho melhor do que aquele que vinha tendo, ótimo, porque nós queremos realmente que a equipe vença e que a gente consiga recuperar todos os jogadores. Mancini, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Importante vitória hoje, você sabe que tira o time da zona do rebaixamento. O quanto alivia a pressão para você começar o seu trabalho no Corinthians, já que esteve há poucos dias e já foi para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado. Olha, não tenha dúvida que é o cenário ideal. Você estrear num jogo difícil fora de casa, num campo sintético, então tínhamos N detalhes que poderiam dificultar a partida
e nós viemos, eu já disse, fizemos um jogo bom no primeiro tempo, caímos muito na segunda etapa, não só em termos táticos e técnicos, mas físicos também. Então, nada melhor do que estrear vencendo, né? É muito importante que a paz retorne para que a gente possa desenvolver o nosso melhor. Boa noite, Mancini. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Quando estreia um treinador, Mancini, a pergunta que a gente responde é: o que mudou sob o comando desse novo treinador, né? E eu queria que você respondesse essa pergunta depois que você acompanhou e viveu esse primeiro jogo no comando do Timão. O que mudou com você, Wagner Mancini, do que estava acontecendo antes? Obrigado. Então, difícil saber ao certo o que mudou, né? O que vai mudar eu posso dizer. A maneira de jogar vai mudar. Vai ser um time mais agressivo, que marque melhor, que tenha mais velocidade de jogo, mas é muito cedo ainda para que a gente possa exigir isso dos atletas. O que eu vi hoje foi uma dedicação fora do normal que tem que existir num clube com essa marca do Corinthians, mas ainda distante daquilo que eu julgo ideal. Mas ao mesmo tempo nós chegamos a uma vitória importante que pode dar um pouco de folga para que todo mundo reflita sobre os erros que vinham acontecendo e que a gente possa, logicamente, ser mais forte a cada dia. Oi Mancini, boa noite, é Bruno Cassucci, repórter do GE. Você teve muito pouco tempo de trabalho, mas queria saber se nesse período você já conseguiu implementar algum conceito, alguma mudança tática, se você já viu resultados no jogo de hoje, e mesmo com a vitória hoje, quais são suas principais preocupações, o que você vai tentar ajustar até o jogo contra o Flamengo no final de semana? Obrigado. Olha, eu já vi algumas coisas significativas. Eu acho importante a gente falar sobre isso porque são momentos onde a gente faz uma análise de tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu cheguei há 2 dias no clube apenas e tem muita coisa a ser feita. Eu volto a dizer, a cara do Corinthians ela tem que ser modificada, não está bom ainda, a gente sabe disso daí. Mas foi muito importante a vitória, porque vindo uma vitória já no primeiro jogo, você consegue elaborar algumas mudanças de uma forma mais rápida, né? Sempre que acontece uma derrota, você sofre com isso, porque você abala o emocional de todo mundo que vive no clube. Então é importante que esse otimismo volte e que a capacidade de se realizar as coisas seja a melhor possível. Mancini, boa noite. Luiz Teixeira, repórter da Rádio Band News FM. Passada a adrenalina e a emoção da primeira vitória no comando da equipe do Corinthians, a gente pode perceber que você reclamou bastante do distanciamento das linhas, principalmente no segundo tempo, quando o Corinthians teve um jogador a menos. O que você pensa para consertar isso no jogo contra o Flamengo e principalmente agora que você mais uma vez não terá um zagueiro de origem à disposição para o jogo contra os cariocas? Você pensa em trazer também alguém da base, já que você tem só agora Gil e o Marlon, os dois que terminaram a partida? Obrigado. Nós temos que dar uma boa analisada na base, ver se temos algum atleta à disposição. Numa emergência, eu sei que o Xavier também faz zagueiro, né? É óbvio que a expulsão nos deixou somente com 2 atletas para um jogo dificílimo diante do Flamengo. Então, essas coisas a gente vai, daqui até sábado, analisar e pensar com calma. Sobre o distanciamento das linhas, ela passou a acontecer a partir do momento em que o time caiu fisicamente. E aí houve também uma quebra no sistema tático, aí o atleta já mais cansado passa a errar ainda mais passes. Então, tecnicamente e taticamente, a gente depende muito do aspecto físico. É óbvio que houve uma mudança de metodologia, que talvez não foi sentida ainda, porque foram apenas 2 dias de treino, e a equipe que jogou domingo diante do Ceará fez apenas um treino comigo, então é muito pouco, mas ao longo do tempo, com certeza, a gente vai dar uma arrumada, uma consertada melhor. Acho que o nível de organização precisa ser melhor para que você parta para o aspecto individual. Então, antes a gente tem que organizar a equipe para isso. Mancini, boa noite. Rodrigo Bessoni, do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse a respeito do duelo de domingo, né?
um dos líderes do campeonato, atual campeão brasileiro da Libertadores. Eu queria que você falasse o tamanho do desafio, o que você pensa desse time do Flamengo e qual é o tamanho do seu desafio neste final de semana. Obrigado. Olha, é um jogo de gigantes, né? O Flamengo vem aí há cerca de um ano e meio com uma excelente equipe, jogando muito bem, um futebol altamente ofensivo, mas é um duelo de gigantes, né? O Corinthians, nesses momentos, ele tende a crescer. E eu vou intimar os meus atletas daqui até domingo para que eles possam melhorar em todos os sentidos no aspecto emocional, porque a parte tática, técnica e física daqui até lá nós não temos tanto tempo para isso, mas no emocional talvez a gente consiga tirar alguma coisa extra, porque vai ser necessário. É um jogo duríssimo, embora seja na nossa arena, mas é um jogo duríssimo para até medir em que estágio nós estamos no campeonato. Boa noite, Mancini. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, gostaria de saber de você qual é o retorno que você teve da comissão técnica sobre Casares. Quanto tempo você acha que você poderá utilizá-lo no domingo contra o Flamengo? E em que posição você o vê? Mais para o meio, mais para onde está o Vital hoje, ou o Léo Natel? Onde você o vê melhor? E para quanto tempo o Casares pode aguentar para domingo? Olha, eu tive a oportunidade de ter o Casares como atleta lá no Atlético Mineiro, né, recentemente, e eu a olho nu te falo que ele está muito distante daquele jogador fantástico que foi no Atlético, né? É óbvio que nós não temos muito tempo para isso, há necessidade sempre de você acelerar alguns processos para que o atleta possa nos ajudar efetivamente dentro de campo, por isso a opção de deixá-lo no banco de reservas para que ele participasse de uma parte do jogo. Eu acredito que um tempo aí seria necessário até o Casares entrar em forma realmente, mas como a gente não tem esse tempo, nós vamos ter que acelerar o processo dentro de campo. O Casares, a minha intenção é utilizá-lo por dentro, que é onde ele rende mais, mas eventualmente dos lados também. Boa noite, Mancini. Rafael Tebas, da Jovem Pan, parabéns pela vitória na estreia. Mancini, eu te pergunto em relação aos próximos jogos, né? Tanto o Coelho quanto o Thiago Nunes poucas vezes repetiram as escalações no Corinthians, isso quase não aconteceu, né? Foram muitas modificações nos jogos. Quero te fazer uma pergunta em relação a isso. Você pretende, a partir de agora, montar uma equipe sólida, achar 11 jogadores e dar essa continuidade à equipe? Claro que coisas podem acontecer, o Bruno Mendes foi expulso hoje, alguma lesão pode acontecer, mas você pretende caminhar nesse sentido ou pretende dar mais oportunidades, fazer uma espécie de revezamento, usar outros jogadores nos jogos, enfim, até achar o 11 ideal? Valeu, obrigado. Olha, eu sinceramente acho que quanto mais eu mexer na equipe agora, a não ser que seja por lesão ou por suspensão, mais tempo a gente vai demorar para mudar o padrão tático da equipe, né? Então, neste momento que nós chegamos, eu e minha equipe, é muito importante que você repita o máximo que puder dentro de uma condição física também, para que você possa desenvolver um padrão que é o que eu espero do time, né? Óbvio que algumas alterações terão que ser feitas, mas a minha cabeça é para manter aquilo que está sendo feito a partir deste princípio e diante disso a gente fazer as alterações necessárias. Encerrou?